Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos com a nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na terceira parte do Catecismo e tratando da vida em Cristo. Chegamos agora ao número 1741, continuando a reflexão sobre a liberdade humana na economia da salvação. E o texto nos diz o seguinte: liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens, resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou, conforme está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado, e como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Desde agora, participamos da liberdade da glória dos filhos de Deus. Então está aqui, um ponto importantíssimo, a lembrança de que todos nós recebemos o Espírito Santo desde o primeiro momento em que somos batizados. E é exatamente o Espírito Santo de Deus em nós que vai nos dar força para podermos então fazer bom uso da liberdade, trilharmos sempre o caminho do bem, buscando viver o Evangelho, procurando colocar em prática o amor aos irmãos, porque é de fato realizando esses gestos de fraternidade, de solidariedade para com o nosso próximo, sobretudo aqueles mais necessitados, que nós vamos experimentando a liberdade que vem de Deus. E somente Deus poderá nos dar, então, a alegria plena. E o texto continua: a graça de Cristo não se coloca em consonância com nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã o atesta, sobretudo na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, mais crescem nossa liberdade íntima e nossa firmeza nas provas e diante das pressões e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa na liberdade espiritual, para fazer de nós livres colaboradores de sua obra na Igreja e no mundo. Muito bem, então essa conclusão é perfeita, nos mostrando de fato que pela força da oração, nós conseguimos chegar mais facilmente a Deus. Chegamos ao progresso espiritual quando imitamos Jesus, que foi alguém que influenciou bastante os apóstolos nesse caminho do diálogo com o Pai. Jesus é exemplar. Ele foi tão modelar, que os apóstolos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. É quando Jesus nos oferece a belíssima oração do Pai Nosso. Nos ensina a chamar a Deus de Pai. Então, pela oração e contando com a graça do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas, nós vamos seguindo o nosso caminho como autênticos discípulos
e discípulas de Jesus. Mas é preciso humildade, é preciso boa vontade da parte de cada um de nós, uma colaboração autêntica com a graça que Deus nos deu, para que possamos então caminhar nessa direção. Para isso, precisamos crescer cada vez mais no sentido de que somos uma comunidade. E uma verdadeira comunidade é aquela comunidade que se ama, que se respeita mutuamente, que procura se ajudar. Se nós tivermos esse espírito fraterno, claro que vamos conseguir chegar adiante. E a graça de Deus vai funcionar em cada um de nós, nos possibilitando viver plenamente o amor. Então eu desejo a vocês um dia maravilhoso, um final de semana muito feliz. E na próxima segunda-feira, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. Sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.